Bom dia, galera. A gente vai começar mais um conteúdo, certo? Com vocês. A gente já tinha finalizado todo aquele conteúdo de conjuntos. Agora a gente vai entrar numa área que muita gente tem dificuldade, muita gente se complica. Perdão. Mas é uma parte da matemática que, na minha humilde opinião, eu acredito que até de muitos professores e muitas pessoas da área, é a parte mais importante da matemática, que é a álgebra. Então a gente vai entender todo o conceito inicial, tudo por trás disso, do que seria a álgebra, do que para que é utilizado, de como a gente vai utilizar, para a gente ter toda essa noção do conteúdo, beleza? Que é um dos assuntos mais importantes, não do ano, mas da vida de vocês em matemática, certo? Vamos colocar assim. Não é um bicho de sete cabeças como muita gente acha. É um assunto altamente tranquilo e um assunto muito lindo. Um assunto que tudo que você encontra da matemática você tira pela álgebra, certo? Pela compreensão da álgebra. Então por isso que é muito importante a gente saber, certo? A primeira coisa que a gente tem que ter noção é do que é uma incógnita. Uma incógnita a gente pode dizer que é uma representação de números por letras, certo? A gente vai entender o que é isso. É isso que é a essência da álgebra. É você, em vez de utilizar números, você utilizar letra para representar os números. O cara diz, oxe professor, mas por que eu vou fazer isso? Digamos que você tem um número que você desconheça, certo? Então, em vez de eu estar falando número que eu desconheço, eu chamo isso de incógnita. Incógnita é nada mais e nada menos de um número que eu desconheço. Que em vez de eu colocar esse nome incógnita, eu represento isso por uma letra, certo? Que essa letra pode ser qualquer uma letra do alfabeto, qualquer símbolo, qualquer coisa. A letra não é nada mais nada menos do que uma representação. Se você quiser representar esse número que você desconhece por um boneco, pode representar, certo? Comumente, o que é que a gente utiliza? Comumente a gente utiliza o x, o y e o z. Então você vê lá 2x significa o quê? O que é que significa isso? Duas vezes um número que eu desconheço. Quem é incógnita? É x. É um número que eu não conheço. Um exemplo de para que a gente utilizar uma incógnita. Digamos que eu tenha um número que eu não conheço, sendo que esse número ele é resultado de 2 mais 3. Quem é esse número? Esse número é o 5. Tá vendo como é fácil? Então, o x, nada mais nada menos, é a representação de um número que eu desconheço, de um número que eu não sei. É para representar isso. Então, olha o que é interessante da álgebra. Com a álgebra, eu consigo encontrar coisas que são desconhecidas, certo? Então, por isso que é daí de onde vem toda a beleza. Boa parte, grande parte da matemática, ela foi desenvolvida através da álgebra, certo? Você tinha um número que você desconhecia. O que é que você fazia? Chamava isso de uma incógnita, um x, um y, um z. Tem os gregos aí que chamava de alfa, beta, ômega. A gente vai ver isso em ângulos. E com os artifícios matemáticos, as artimanhas que a gente tem, a gente conseguia determinar quem era esse cara, certo? Então, não estranhe você ver um número junto com a letra lá. Tenha calma, não é um bicho de sete cabeças. Uma letra representa um número que eu desconheço. Não é coisa de outro mundo, não é língua de alienígena, não é difícil, é fácil. É só representar isso, só é você fixar essa ideia. A letra simplesmente é um número que eu desconheço. Um número que está ali, mas eu não sei quem é, certo? Então, olha só, a necessidade de você representar surgiu justamente com isso. Principalmente os gregos, eles gostavam muito de medir figuras,
figuras algébricas, tipo quadrados, triângulos, pentágonos, losangos, trapézios, seja lá o que fosse. E um exemplo, a gente tem essa figura aqui. Para essa figura, você vê que a gente tem medidas. A gente tem esse lado aqui, né? Esse lado aqui. A gente tem que ter essa altura aqui. A gente tem essa medida daqui. E como é que a gente representa isso? Representa isso para a gente dizer, olha, essa medida, em vez de estar falando essa medida daqui, para eu falar para alguém é meio complicado. É melhor identificar com algum símbolo, certo? É daí de onde vem toda a necessidade da álgebra. Então esse lado aqui, ó, em vez de eu estar apontando, estar falando, eu só chamo de y. Então quando eu tratar com alguém, quando eu fizer com alguém algum cálculo, eu estou definindo para ele, ó. Se eu estiver falando de y, aqui nesse caso, se eu estiver falando do y, quem é o y? Essa medida daqui, a medida desse cara até esse cara, é esse valor. Se eu estiver falando de z, estiver falando do z aqui, ó, eu estou falando dessa medida aqui, ó, daqui até aqui, desse valor que aqui é encontrado. Se a gente estiver tratando de x, quem é o x que a gente está tratando? Essa medida é a representação dessa medida, desse valor, daqui até aqui. Então, em vez de eu estar desenhando ou estar apontando, eu simplesmente digo, ó, lembra daquela medida y? Aí você já lembra, é essa medida daqui. Então, é mais conveniente para a gente que trabalha com cálculo, em vez de estar apontando, estar dizendo, olha aquela medida que fica na posição tal, aquela medida lateral lá, não. A gente representa por uma incógnita. Olha, aquela medida y. Quem é a medida y? Esse cara. Então é bem mais fácil. Aí eu digo aquela medida y é simplesmente eu encontrei somando 1 mais 1. Olha só. Quanto é 1 mais 1? 2. Então o valor de y é 2. Ou seja, essa medida daqui até aqui vale 2. O y ele vale 2. Então, eita. Você tanto pode escrever y aqui, como você pode escrever o 2. Tanto vai fazer. Os dois são iguais. Por isso que a gente diz y é igual a 2. Porque os dois valores são iguais. Certo? É daí de onde vem a representação e a ideia de uma incógnita. Ela vem para isso. Para nos auxiliar a escrever problemas. Certo? Então, em vez de eu estar pegando, estar apontando, estar falando verbalmente, eu simplesmente represento. Se eu disser para você, quem é a medida x aí? A medida x é esse cara, essa medida daqui até aqui, não é isso? Quem é a medida y? A medida y é esse outro cara, daqui até aqui, certo? Então é bem mais fácil, muito mais conveniente a gente se referir a uma medida ou um número desconhecido simplesmente pela representação dele, certo? Que a representação é a letra, beleza? Pronto, então digamos que a gente queira, se a gente tivesse um terreno que fosse um triângulo e a gente quisesse cercar de cerca, certo? Quisesse colocar uma cerca. E para a gente cercar esse terreno, a gente deveria saber, que a gente é inteligente, para economizar, quantos metros de cerca o terreno vai pegar. Para isso, a gente dá o nome de perímetro. É o valor da soma dessas botas. Se eu pegar essa medida daqui, somar com essa e somar com essa, eu tenho o valor, a quantidade de metros que vai pegar de cerca nesse terreno aqui, né? Para eu cercar esse terreno. Essa soma dessas medidas, a gente dá o nome de perímetro, certo? É a mesma ideia. É eu pegar essa medida C, mais essa medida B, mais essa medida A e somar, eu tenho um perímetro, que é isso aqui. Beleza? Me digam vocês, pensem aí direitinho. O que é mais fácil? Eu medir tudo de uma vez ou eu medir parte por parte? Mais fácil eu medir parte por parte. Eu meço primeiramente a medida C, então eu tenho C. Quantos metros de cerca vai pegar? Vai ser C
mais depois eu vou medir com a minha trena lá, seja lá o que eu tiver para medir, a medida B mais a medida A. Vou encontrar uma medida A, a medida A, certo? Quando eu somar tudo isso, eu tenho o perímetro, que é o quê? Que é a soma dos meus lados aqui da minha figura. Perímetro é isso. Que coincide com a ideia da gente encontrar a quantidade de metros que a gente vai cercar o nosso terreno ali. Certo? Então, para isso que a gente tem aqui, a gente dá o nome de expressão numérica. É uma expressão que eu tenho com números, com incógnitas, certo? Com valores desconhecidos, certo? Então, isso é muito importante. Por quê? Olha só, eu já tenho essa expressão, certo? Eu já sei que para encontrar a quantidade total é só somar cada lado. Então, eu vou encontrar o valor de C e colocar aqui. Vou encontrar lá C vale 2, aí você vai substituir no lugar de C 2. Vou pegar o meu A e colocar... Eita, aqui ficou longe. E colocar aqui. Então, você vai colocar lá o valor do seu A que você encontrou, beleza? O valor do seu B que você vai medir e colocar aqui. Pronto, para isso você vai ter o seu valor. Você vai encontrar o valor, certo? Então, é bem mais conveniente, falando novamente, eu encontrar a medida de cada um e depois somar do que encontrar a medida inteira. Então, por isso que a expressão numérica, a álgebra, ela vem para facilitar a nossa vida. Beleza?